Boa tarde. That's very good. Very good. Eu não falo português bem. Eu falo italiano. Va bene? Vado? Okay. No, sorry. The lady who is doing the translation is probably going crazy now. Provavelmente a tradução está ficando doida agora, né? And also, apologies to the camera man. E perdão ao pessoal da I will câmera. just go all the way like this during all the presentation. That's what Porque I eu fiquei, do. I'm sorry. eu não Okay? queria ficar I'm andando aqui no sorry. palco o tempo todo durante a Desculpe. apresentação. Okay. Right. Talking Mr. API, I've been Mr. API for a long Bem, time. eu tenho sido Mr. API por um bom tempo. I mean, people know me a lot. As pessoas me by that conhecem name. assim por esse apelido. But today I feel that there's Mas very hoje good energy eu estou sentindo uma energia in this, muito boa aqui nesse palco. Normalmente eu faço apresentações para públicos bem quietos. Isso é na Alemanha ou no Japão, onde as pessoas são muito sérias. Então eu não posso contar nenhuma piada, na verdade. E aqui eu sinto que eu posso fazer isso. Mas eu não posso começar com uma piada, porque toda vez que eu olho para os jornais, é tudo muito deprimente, né? Tem todas essas coisas que são muito preocupantes no mundo todo. A mais preocupante de todas é um mundo sem verdade. Nós vivemos num mundo sem verdade. As coisas viram verdade porque alguém disse que é verdade. E isso é muito preocupante. Então, o resultado disso tudo, como vocês podem ver, mas se vocês seguirem esse link, é um artigo que eu escrevi. E o título é que a incerteza é a única coisa certa. Eu fiz uma carreira prevendo o futuro, sabe? Prevendo tendências, talvez às vezes moldando essas tendências. E tem algumas coisas que a gente pode falar sobre APIs. A gente não precisa de um grande analista com um grande cérebro e um grande ego para falar disso. Mas vamos falar rapidamente sobre isso, porque a gente consegue obter insights bem interessantes. É fácil dizer que as APIs vão ser cada vez mais utilizadas. Obviamente, isso é óbvio. Mas existem algumas consequências. Porque hoje em dia, quando você compra qualquer coisa, você imagina que existem APIs dentro do que você está comprando. APIs que podem tirar dados ou APIs para você inserir dados. Isso é meio que óbvio hoje em dia, é o que as pessoas imaginam, mas não era há algum tempo atrás. Mas, basicamente, as APIs não estão certas para o que você quer fazer, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Sim, eu sou o Mr. API, mas eu acho que a gente vai falar cada vez menos de APIs, porque todo mundo imagina que elas existem, que elas estão presentes em tudo. Quem fala sobre comércio digital hoje? Ninguém. Mas quando foi a última coisa que você comprou online? Isso é comércio digital. E é assim que as tendências funcionam. Uma outra consequência é que, como teremos muitas APIs, encontrar aquela que você precisa para fazer o que você quer não vai ser fácil. Na verdade, vai ser cada vez mais difícil. Mas a tecnologia está nos ajudando com isso.
As pessoas ainda vão esperar usar as APIs que precisam de graça, mesmo que a infraestrutura e o armazenamento não seja gratuito. Nós vimos algumas dessas questões nas sessões hoje pela manhã. Tem algo que as pessoas continuam perguntando, que é quando vai haver um padrão de APIs. Olha, eu tenho 63 anos e eu não acho que quando eu me aposentar, nós teremos um padrão bom de API. Mas há muitas coisas em jogo aqui. Nós vimos hoje de manhã, tivemos uma sessão sobre os serviços financeiros e há muitos padrões de APIs para serviços financeiros que vêm meio que de muitos lugares. E a questão é que quando você tem 7 ou 8 padrões, como existem para os serviços financeiros, na verdade não existe padrão nenhum, porque tem padrão demais. Então não existe um que as pessoas possam usar e confiar para fazer as coisas. E não só nos serviços financeiros. Tem a questão da saúde também. E isso foi mencionado num dos slides do Kleber hoje de manhã. Mas a gente vai ter que esperar por isso. Nós vamos ter que esperar por esse padrão e uma integração de sistemas para mapear esses padrões um com o outro. Então, essas foram coisas simples de se dizer. Tá? Vocês não precisam de mim aqui, de 10 mil quilômetros, para falar sobre essas coisas. Vocês provavelmente já imaginaram todas essas coisas sozinhos. Mas nessa apresentação eu quero insistir em 5 questões. 5 coisas que as pessoas meio que estão vendo, mas não tão claramente. As primeiras coisas são as que a gente tem falado por algum tempo, mas não sentimos o seu real poder até agora. E à medida que avançarmos, nós vamos falar de coisas que vocês acham que são comuns, mas que vão ter um papel muito importante no futuro. Quando eu pensei nessas 5 tendências, eu me perguntei quais APIs serão demais em 3 anos? Essas são as que eu selecionei. Como eu disse, eu fiz a minha carreira fazendo previsões. E eu muitas vezes acertei. Então eu tenho uma relativa confiança de que todas as coisas que eu vou dizer vão parecer familiares para vocês, mas em 1 ano, 2 anos, vocês podem olhar para esses slides de novo e dizer: aí, ele disse isso. E eu espero que eu esteja certo. Ou vocês vão dizer: não, não aconteceu nada disso. Mas eu não estaria aqui se eu não tivesse acertado tantas coisas. Bem, então vamos falar delas. A primeira questão é algo que vocês já têm ouvido falar muito, mas não o suficiente. A composability não é algo novo. Há quanto tempo estamos falando sobre isso? Eu escrevi o meu primeiro programa quando eu tinha 16 anos. E isso mostra como eu sou velho e os computadores eram do tamanho dessa sala. Mas tinha algo chamado subrotina, que era necessário quando você precisava realizar o mesmo trabalho. Então, esse era o começo da noção de composability. A
gente tem falado muito sobre isso, mas realmente não acontece tanto. Então, o que eu quero mostrar aqui é ter negócios compostos, itens que você pode compor. Vocês lembram os Avengers e esses filmes da Marvel? Tinha um personagem nesses filmes chamado Tony Stark. Ele era um dos principais heróis, né? E ele vivia nessa torre. E ele tinha uma ajuda muito grande da inteligência artificial. Se vocês lembrarem ou conhecerem, tem cenas em que ele estava tentando treinar e ele estava tentando compor algo numa tela vertical na frente dele. E todo mundo pensou que aquilo era ficção científica. E era. Mas se você olhar para isso hoje, a maioria das plataformas de low code conseguem compor novas transações pegando pedacinhos daqui e dali. Então, por que que isso não está assumindo o controle ou decolando? Porque para compor coisas, você precisa ter itens para compor primeiro. E não só isso, essas coisas precisam ter o mesmo tamanho ou o formato certo. E por algum motivo, nós, como setor, não conseguimos desenvolver coisas com o tamanho certo ou a forma certa. É o mesmo problema da granularidade de serviços que eu escrevi também quando eu estava falando sobre isso, coisa de 15 anos atrás. Então, a composability é algo muito claro para os arquitetos. Eles sabem exatamente o valor disso e querem seguir, com certeza, nesse caminho. Quantos arquitetos temos aqui na sala? Os seus chefes ouvem vocês? Esse é o castigo dos arquitetos. Eles dizem as coisas certas, as coisas que todos deveriam fazer, mas as pessoas não ouvem. E isso é um problema. É um problema de verdade. Existem algumas estatísticas aqui do lado direito aqui do slide de uma pesquisa da Gartner. E vocês podem ver o que aconteceu nos últimos 4 anos. As organizações nos últimos 4 anos têm usado APIs externas muito mais. Eram 52% em 2019 e agora chegou a 94%. Além disso, 4 anos atrás, poucas pessoas, nem mesmo metade dos respondentes dessa pesquisa, ofereciam APIs expostas publicamente, e agora isso chega a 80%. Além disso, quando eu vou a empresas e eu converso com os engenheiros, eles querem fazer o design, eles querem fazer novas coisas. Eles não querem reutilizar algo que já está lá e que foi feito por outras pessoas. Não, 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 não quero nada disso. E aí eles não codificam legal, essas coisas não são escaláveis, é uma tecnologia antiga e eu não gosto. Então, esse problema de fazer as pessoas usar os combináveis é um problema. Além disso, as empresas também não conseguem impor essa componibilidade. Mas a componibilidade vai continuar existindo, porque algo bom ainda está nas mentes das pessoas e isso vai continuar existindo. Agora, um outro ponto: pessoas que não são de tecnologia. Sabe, todas essas pessoas que estão fora do departamento de TI, são pessoas que, de fato, conseguem fazer algo com a tecnologia. São pessoas que
gravam macros, eles têm planilhas de Excel, garrafas de whisky, eles conseguem gravar uma interação com uma RPA. São pessoas de negócios que também são tech. São pessoas que não são de TI, não são treinadas em TI, mas são pessoas que conseguem fazer coisas úteis com a tecnologia. A Forrester acredita que no mundo há 22 milhões de desenvolvedores, programadores, pessoas que sabem de programação. Mas provavelmente há mais. Não sei. Isso dá para conversar com o David depois, mas na verdade o David, igual vocês falam aqui, né? David. A gente pode falar sobre isso, mas para mim tem, sei lá, 3 milhões de desenvolvedores só no Brasil, né? Mas vamos imaginar que esse número esteja correto, 22 milhões de desenvolvedores. 1 bilhão de pessoas trabalhando com conhecimento. Segundo a Gartner, 1 em cada 6 pessoas é uma pessoa de negócio e tecnologia. Ou seja, são lá 170 milhões de pessoas que têm esse perfil de negócios e tecnologia juntos. Então, 9 ou 10 vezes o número de desenvolvedores. E são pessoas que conseguem fazer coisas úteis, se nós conseguíssemos governá-las, se nós conseguíssemos ensinar as coisas certas para elas, sem que elas entrassem na infraestrutura para bagunçar todos os dados corporativos, antes delas dizerem, ah, achei que era assim que funcionava. Mas se nós pudéssemos tirar proveito dessas habilidades, isso é algo importante que está por vir, se você quiser o sucesso e o crescimento dessas plataformas low code. Isso é um sinal de que tudo isso já está acontecendo, né? E geralmente, essas pessoas com esse perfil são agrupadas nessas equipes que são chamadas fusion ou fusão. São equipes que recebem uma missão específica. Pode ser, sei lá, um processo para fazer sei lá, um microempréstimo automático de forma online. E aí voltamos a essa palavra com G mais uma vez. A gente precisa de governança para essas pessoas. Eu acho que o Kleber se lembra disso. Quando eu estava escrevendo sobre governança, e eu falava para públicos exatamente como esse, eu falava sobre o paradoxo do Paulo de governança. E o paradoxo de governança do Paulo é bem simples. Naquela época, a gente tem arquiteturas diferentes de serviços, mas mesmo hoje, quando eu pergunto para uma plateia como essa, quantos de vocês acreditam que as suas APIs precisam de governança? Muitas mãos são levantadas. E aí, eu pergunto de novo. Quantas das pessoas que levantaram as mãos aceitariam serem governadas? Poucas pessoas. E esse é o paradoxo. Porque todos nós pensamos que precisamos de governança, mas quando os nossos próprios direitos de decisão são tomados de nós, nós não gostamos, mesmo que seja para o bem comum. Então, caso seja difícil ter governança sob desenvolvedores, imagine quão difícil será ter governança sobre pessoas que são de negócios e tecnologia. Boa sorte com isso. Boa sorte nessa tentativa, mas ao mesmo tempo é algo que precisa ser feito. A gente fala muito sobre Open, né? OpenX. Nós tivemos boas sessões hoje de manhã sobre Open Banking aqui no Brasil. O governo fez com que o Open Banking funcionasse, diferente de outros países. Banking as a Service é uma tendência muito forte também. Agora, se pensarmos sobre isso, esse conceito de open é
esse sistema open, ele é resultado da economia de APIs. Eu não posso tomar crédito por esse termo, porque eu não inventei esse termo de economia da API, foi a Forbes que cunhou essa expressão. Mas quando eu comecei a escrever sobre a economia de APIs, eu já previa tudo isso. Eu sabia que haveria um futuro no qual as empresas, não só as empresas de tecnologia, mas todas as empresas teriam uma plataforma com uma rede de usuários. E é isso que está acontecendo com os seguros hoje, né? Open Insurance. Então, essa plataforma Open, qualquer coisa, OpenX, vai continuar evoluindo. As pessoas vão sempre buscar essa abertura maior, sempre associadas ao governo. Sustentabilidade. Tem uma palavra em português que foi mencionada anteriormente, mas eu não me lembro exatamente como pronunciá-la. Então, eu não vou fazer papel de bobo aqui no palco. Então, 2 problemas importantes aqui. As empresas precisam saber, hoje, o quanto de emissões de gases do efeito estufa elas estão produzindo. Uma tarefa muito difícil, especialmente na área de manufatura. Você precisa avaliar o início do processo, todas as operações e o que acontece depois dela. Se você fabrica automóveis, você também é responsável pelas emissões dos automóveis quando eles já estão nas ruas. Há um acordo internacional, o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Então, quando o Kleber estava falando sobre Open Banking, mais ou menos na mesma época, e 196 países, incluindo o Brasil, eles determinam limites de sustentabilidade para as empresas a cada ano. E esses limites vão diminuir cada vez mais e as empresas vão ter dificuldade em atendê-los. Então, as empresas precisam uma forma muito precisa de calcular as suas emissões rapidamente. E as APIs são ideais para essa tarefa. E elas serão utilizadas o tempo todo. Então, APIs de sustentabilidade vão ser uma área importante de negócio. E o segundo problema associado à sustentabilidade é que, conforme essas metas de emissão diminuem, cada empresa vai ter dificuldade em atingi-las e irão fracassar. E o que essas empresas vão fazer? Elas vão comprar créditos de sustentabilidade. E mesmo a venda de créditos de sustentabilidade será feita através de APIs, porque as pessoas vão precisar fazer isso o tempo todo. E as APIs de sustentabilidade usam uma quantidade imensa de dados. Pensem em como calcular as emissões de gases de efeito estufa de uma mina de carvão. O problema com a sustentabilidade é que esse cálculo pode mudar rapidamente. Se você move um data center, sei lá, do Brasil para os Estados Unidos, os seus créditos de sustentabilidade, o seu impacto de sustentabilidade aumenta muito. Se você dá aos seus funcionários 2 telas para os seus computadores, ao invés de um único monitor, isso aumenta também as suas emissões de gases do efeito estufa. Então, esse será um problema muito grande e as APIs poderão ajudar com ele. Mas a melhor parte, o que eu realmente gostaria de falar com vocês hoje é a inteligência artificial. Nós tivemos uma sessão incrível hoje de manhã, do Scott, ele acho que está na plateia, e ele estava falando sobre a ética da inteligência artificial. Agora, eu sou analista há 25 anos, então eu sou um pouco cético. Eu não só sou cético, eu fico desconfiado. Quando eu faço uma chamada de API
como, por exemplo, uma API de inteligência artificial para me sugerir, me dar uma sugestão para que eu faça algo. Eu vou dizer, por quê? Quem disse? Será que essa é a melhor coisa a ser feita por mim? E a isso agrega-se o fato de que, contrário ao que foi dito hoje de manhã pelo Scott, o que ele faz é ético, mas a maioria do conteúdo de inteligência artificial não será ético. Isso será feito por empresas que têm um interesse comercial em determinar os resultados da API. E isso não é só pelo fato de eu ser cínico, é simplesmente a forma como o mundo funciona. E porque nos próximos anos não haverá tanto dessa substituição, que é como se fosse aquele cenário do Exterminador do Futuro, quando as máquinas controlam os humanos e matam todos eles? Mas o cenário mais provável para os próximos anos é que muitos de nós utilizaremos a inteligência artificial para basicamente fazer os nossos trabalhos de forma melhor. E nesse cenário, você precisa confiar na inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai ser empacotada em APIs bonitinhas que você vai chamar. Então, você precisa confiar que essas APIs vão trazer resultados honestos. E esse é um problema gigantesco. Não só porque as pessoas não vão confiar nas APIs, mas e se? E se você receber um resultado ali que vai te levar a uma decisão de negócios? O problema é que há muito de inteligência artificial para inglês ver, como eu chamo. Tem muitas coisas que hoje são descritas como sendo inteligência artificial e que de fato não são. Talvez sejam algoritmos sofisticados, mas eles são deterministas. Então, com o mesmo input, as mesmas informações, os mesmos resultados serão produzidos. De acordo com a forma como eu vejo, para ser inteligência artificial, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, precisa ser capaz de aprender. O sistema tem que conseguir aprender. Então, se há um processo de aprendizagem, significa que dados serão alimentados para a inteligência artificial, que levarão a inteligência artificial a tomar decisões diferentes com o passar do tempo, dependendo do que aconteceu antes. Então, primeiro, se o sistema não aprende, ele não é inteligência artificial. Pode ser bastante útil, tudo bem, mas não dá para chamar de inteligência artificial. Segundo ponto. O sistema precisa tomar decisões autônomas. Porque essa é a base da inteligência. Você precisa deixar essa construção de inteligência artificial decidir algo que será relevante para a sua empresa. Então, para mim, se o sistema não faz essas duas coisas, ele não pode ser chamado de inteligência artificial. Então, como você pode se proteger? Bom, caso você projete uma API de inteligência artificial, seja ético. Se pergunte, eu estou fazendo o certo? Será que eu não estou transmitindo uma ilusão para as pessoas que estão utilizando a API, passando a essa ideia de que elas estão fazendo a coisa certa quando elas não estão? Porque você sempre pode falar não, todo mundo pode. Se aquela API está fazendo algo que na sua cabeça está certa ou não está certa, você pode falar, ok, não vou mais trabalhar com isso. E no contrário, se você está usando um conteúdo de inteligência artificial, se pergunte, será que isso é real? Será que isso é inteligência artificial de fato? Quem pagou pelo desenvolvimento dessa API? Com quais dados? Quais dados foram usados para treinar essa API? Porque na maior parte dos casos, as pessoas compram APIs que já são treinadas. Será que eu posso treiná-la mais? Há muitas histórias sobre algoritmos de inteligência artificial que foram criados com informações enviesadas, como, por exemplo,
teve um sistema que era chamado de inteligência artificial, que sugeria sapatos para mulheres. Você comprou esses sapatos, eu acho que você vai gostar desse aqui também. O problema é que os dados que foram usados para alimentar essa API foram, foram feitos por um conjunto de programadores da Índia, que eram todos homens. Então, os sapatos que eram sugeridos eram sapatos masculinos. Então, há muitos exemplos como esse acontecendo. Então, se pergunte essas coisas. Qual é a consequência de eu receber um resultado errado, né, desse sistema? E agora, concluindo, com coisas bem simples. Nós acabamos de começar com essa ideia de plataformas abertas, Open Banking, Open Insurance. Isso vai continuar por muitos anos. Levem em conta que muito da tecnologia será feita por pessoas que não foram treinadas ou que não têm um histórico na área de tecnologia. Mantenham a fé na componibilidade e se façam aquelas 4 perguntas sobre inteligência artificial sempre que você chegar perto de qualquer conteúdo de inteligência artificial. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que... Bom, ninguém foi embora. Eu acho que as 3.000 pessoas que estão em casa, ninguém tenha saído para fazer o jantar. Mas, mesmo assim, obrigado por me escutarem e eu espero que vocês aproveitem o resto do evento. Alô?